Como aumentar a libido? Este vídeo aqui, na verdade, vai ser uma aula, vai ter várias dicas e exercícios práticos, tanto para as ginas quanto para os denis. Uau, até eu combinei, tudo verde hoje. Então, pessoas queridas, para começar, o que é essa libido? Desejo, não é mesmo? Muita gente vê, né, eu aí nos vídeos ou nos posts falando, né, produtos para aumentar a libido, exercícios para aumentar a libido, e aí a pessoa pergunta, mas Agatha, eu preciso disso? Por quê? O que é libido? Então, vamos começar do básico. Vou explicar para você como nenhuma outra pessoa nunca explicou, e eu tenho certeza que dessa vez você vai entender. O que é libido? É desejo. Como assim, Agatha? É uma vontade que você tem. E ela, quando é normal, ela acontece independentemente de estímulo nenhum. Ou seja, é uma coisa que vem do seu ser. Para você entender melhor, que depois vai ser os exercícios práticos, né? Vou te explicar da seguinte forma. Sabe quando você vê uma comida gostosa, você dá aquela água na boca, aquela vontade de comer? E isso acontece mesmo quando você, por exemplo, acabou de almoçar, né? Você tá de barriga cheia, só que aí, tipo, você vê uma sobremesa muito bonita, né? Muito gostosa, muito apetitosa, e aí você fica com aquela vontade de comer, aquele desejo, aquela água na boca de comer, de experimentar, nem que seja um pedacinho. Ou até mesmo aí você vai falar assim, ai, Teta, mas é claro, né? Você comeu sal, tem que comer sobremesa. Até mesmo então na comida de sal, você acabou de comer, né, a sua comidinha, e aí viu, né? Por exemplo, uma receita aí na internet de uma galinhada, uma macarronada, sei lá. E aí você ficou com aquela vontade, entende? Então, essa libido, esse desejo é uma coisa natural quando você está saudável. E isso, pessoa querida, acontece em todas as áreas da vida. Não é só na hora do sexo, né? Da intimidade. Não é só libido, desejo de sexualidade. Não, tá bom? Então, a libido é uma energia, né? Vital. É uma vontade de viver. Esse desejo. Tesão também, né? Muita gente fala, né? Esse nome, então. Podemos colocar tesão de comer uma comida gostosa. Tesão de ter alguma coisa em específica, tesão, né, de viver mesmo, vontade de viver, tesão pelo trabalho, desejo, vontade, entende? Então, isso é uma coisa, quando a pessoa está sadia, é claro, acontece de forma normal, independente de estímulo também. Porque na hora da sexualidade, né, as pessoas acham, né, que a libido só vem quando estimular, por exemplo, o deles, né, começar lá a estimular a gina e aí o desejo vem. Só que não. Ou a mulher, né, começar a estimular o Denis aí, ele tava lá, né, dormindo, frouxo, né, capenga, acorda, desperta. Não. Por isso que eu falei, independe do estímulo, ok? Por isso que muitas pessoas, quando estão com a tesão pela vida baixa, elas entram em quê? Em depressão. Eu tenho até já vários vídeos também falando sobre isso, só para você relembrar aqui se você nunca assistiu nenhum deles. Então, pessoa querida, espero que com essa, né, explicação você tenha entendido o que é esse desejo, né, essa libido, que é esse desejo, essa vontade de ter relação, de comer uma comida, de beber uma bebida, né, de bebida, suco, né, também, não tô falando de bebida alcoólica, não. É vontade de comprar uma coisa, por exemplo, eu vi uma pulseira diferente das que eu faço, e aí eu fiquei, né, com essa tesão, falei, quero este modelo, como eu gosto de fazer as minhas, né, a minha terapia também, além de ser uma fonte de renda, falei, vou fazer esse modelo diferente que eu nunca nem tinha pensado. Então, tá vendo? É esse desejo de ter as coisas, né, de progredir, né, de progresso. Por isso que muita gente relaciona e faz todo sentido essa libido com a prosperidade. Só que isso é tema para um outro vídeo ou uma aula particular, ok? Então,
Aqui, a primeira coisa, né, que você tem que entender é que esse desejo, ele tem que acontecer sem estímulo nenhum, ok? Porque quando ele não acontece, você corre um sério risco de entrar em estados depressivos. Ou quando ele acontece só com estímulo, que seria um desejo condicionado, né, com uma condição, que seria o estímulo, aí também o corpo passa a ter esse desejo só quando tem estímulo, só quando essa condição existe. Então, se não tem estímulo, por exemplo, se você não tem parceiro no momento, ou parceira no momento, então você não vai ter tesão, você não vai ter desejo, você não vai ter vontade. Então, isso é muito comum, ou seja, acontece com várias e várias pessoas, só que não é normal. O normal é você, independente de estar em uma relação ou não, você ter esse desejo. Principalmente mulheres, né? Quando vai passando aí pelas fases, né, do ciclo menstrual, né? Tem uma época que estamos sim com o desejo mais aflorado, mais aguçado, independente de ter parceiro ou não. E no homem também, esse desejo, ele tem que vir, né, naturalmente, ok? Independente do estímulo. É claro que, assim, o homem, ele é muito mais fácil, né, de ter esse desejo através dos estímulos, porque os homens, eles são muito visuais. Então, quando ele vê, né, uma coisa gostosa, né, passando aí por ele já dá aquela vontade e o Denis, tô pronto, acordado, né? Então, são situações diferentes, mas espero que você tenha entendido que esse desejo normal é ele acontecer independente de estímulo. Por quê? Quando você não tem esse desejo de forma natural, então aí a gente tem que procurar, né, soluções terapêuticas, exercícios terapêuticos, porque senão, pessoa querida, você corre um sério risco de cair em estado depressivo. Então agora eu vou passar vários exercícios. Tem aulas também onde eu já expliquei o que faz a libido sumir, o que faz o desejo sumir. Não vou entrar nesse detalhe agora. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo, uma outra aula falando sobre isso. Aqui eu vou falar soluções, né, práticas, exercícios práticos para você aumentar seu desejo. Primeira coisa, vamos começar aqui com a primeira coisa diferente, que é claro que eu puxo o saco sim para as minhas técnicas, né, do pompoarismo consciente. Primeira coisa, pessoa querida, você tem que estar com seu períneo forte. Porque se você tá com o períneo fraco, você não vai ter sangue circulando nessa região. Então, quando não tem sangue circulando nessa região da pelve, o desejo vai embora. Dar aqui um exemplo para você. Se você, por exemplo, segurar aqui a ponta do seu dedo, né, para impedir, né, um pouco a passagem do sangue, você vai ver que logo logo começa a ficar de uma cor diferente. No começo vai ficando meio roxo, só que quanto mais tempo você segura, vai mudando de cor e vai começando a ficar até esbranquiçado. E aí, quando fica mais esbranquiçado, significa que o sangue parou de circular nessa região. E aí, se você tá, né, segurando com uma posição diferente, você consegue, por exemplo, dar leves cutucadas ou até mesmo beliscões, dependendo do dedo, né, que você resolveu apertar. E aí você percebe que você não sente tanto assim, porque tá ficando dormente, não tem sangue circulando nessa região. Então, quando não tem sangue circulando na região, vai ficando gelado, vai ficando dormente. E a mesma coisa que acontece com o nosso períneo, tá vendo? Aqui, ó, lá, aqui embaixo, tá vendo que tá lá mais esbranquiçado aqui perto de onde eu tô apertando. Isso é o que acontece no períneo quando a gente não pratica os exercícios de pompoarismo consciente. Então, quando a gente solta aqui, viu? Aqui onde estava esbranquiçado, o sangue volta a circular e a gente sente, né? Tem as sensações. Se eu beliscar, eu vou sentir que vai doer muito, ok? Então, isso é o que acontece quando a gente não pratica pompoarismo. Você vai perdendo essa sensibilidade, porque não tem sangue circulando na região. Se não tem sangue circulando nessa região do assoalho pélvico, não tem nutrição adequada. E aí você não sente esse quentinho, esse calor, que é o desejo também. Muitas pessoas, né, relatam o desejo como essa sensação quentinha que surge
sim, nos órgãos genitais, depois vai se espalhando, né, pelo corpo, ok? Então, a primeira coisa, você tem que fortalecer o seu períneo praticando os exercícios de pomparismo consciente. E aí, a forma de praticar, você que escolhe, porque tem exercícios com acessórios, tem exercícios sem acessórios, inclusive para os homens também. Tem exercícios masculinos sem acessórios e tem exercícios masculinos com acessórios. Acessórios íntimos e outros acessórios de outras modalidades, né, de ginástica que a gente usa, pelo menos no meu método eu uso, pra gente fazer os exercícios e fortalecer o períneo cada vez mais, porque quando a gente fortalece o períneo, a gente vai ter sangue circulando nessa região e vai ser mais fácil a gente sentir desejo. Que é inclusive, né, um exercício prático que eu ensino dentro do meu curso de pomparismo consciente, que eu vou passar aqui pra você. É, se você tá aí, né, tipo numa situação que você sabe que vai ter uma relação sexual, tipo daqui a pouco, e aí você vê que você tá sem vontade, tá com aquele desânimo, né, com aquela preguiça, com aquela depressão, o que você faz? Começa a fazer as contrações, contrai, solta períneo, contrai, solta períneo, contrai, solta períneo. E aí, quanto mais rápido você conseguir fazer, mais você vai sentir que tá indo sangue para a região, porque a gente tá movimentando. E aí, você aqui, né, na mão, por exemplo, você começa a ver que vai ficando mais vermelho, vai ficando mais quentinho. A mesma coisa também acontece com a nossa parte íntima, a nossa parte genital. Então, quando você faz, né, os exercícios bem rapidinho, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta, o mais rápido que você conseguir, você tá levando sangue para essa região, vai ficar quentinho e o desejo vai vir. Você vai ver, né, no caso das mulheres, que até a lubrificação ela começa a acontecer, ok? E os homens, muitos, né, comentam também dentro lá da plataforma do curso que eles sentem que vão fazendo as contrações e aí começam, né, até surgir as ereções, ok? Então, primeira forma de você fazer é praticando, estimular esse desejo, é praticando os exercícios do pomparismo consciente. Vou intercalando aqui as formas para você ver que eu uso várias abordagens, por isso que o curso funciona, os exercícios funcionam. Uma outra coisa que você pode fazer, né, tanto no caso dos homens quanto das mulheres, vou mostrar aqui separado, é mais fácil. Partir para o auxílio de suplementos que aumentam a libido, a tesão, o desejo. E aí cada marca funciona de uma forma diferente. Eu gosto de trabalhar com marcas que eu sei que são boas, que funcionam, por isso que também o valor é diferente, né, do mercado, diferente de você comprar um suplemento multivitamínico numa farmácia, por exemplo, tá? Então, isso aqui vai ser um valor diferente porque tem outros componentes diferentes que vão servir para estimular tanto o homem quanto a mulher, né, que seriam os Viagras naturais. E aí, quando você lê, né, você descobre todos os componentes que tem e de acordo com cada marca, né, tem formas de tomar diferente. Por exemplo, esse aqui masculino, você vai tomar uma cápsula uma vez por dia e aqui das mulheres você vai tomar uma cápsula 2 vezes por dia. Por isso que dos homens só tem 30 e das mulheres tem 60. E aí é interessante você fazer essa, né, suplementação, esse tratamento natural, pelo menos 3 meses seguidos e se você puder também complementar com aqui, né, tá vendo? Casalzinho, né? A cápsula e o gel para você passar lá no Denis, né? Para potencializar a performance sexual. Vamos ficar falando esses termos aí com cuidado para não levar bloqueio, né? Aí nas redes sociais. E na Gina também, né? Mesma coisa. Toma o comprimidinho 2 vezes por dia e passa, né? Esse produtinho aqui fantástico. Você pode passar, né, de 2 formas. Na hora de dormir, todos os dias à noite. E também na hora, né, lá da intimidade, porque é um excitante poderoso. Vai potencializar, inclusive, os orgasmos. Então, tá vendo? A gente complementa para garantir, né, que está tudo funcionando. Um outro exercício que você também pode fazer é estimular desejo por outras coisas. Por exemplo, às vezes eu compro um chocolate
por exemplo, de manhã. Só que aí eu vou comer só mais tarde, só no final do dia. Pra quê? Pra acontecer de eu ficar pensando naquele chocolate maravilhoso, delicioso, dá aquela vontade de comer. Só que eu não quero comer agora, eu não posso comer agora, eu só vou comer mais tarde. Porque quanto mais eu treino isso, de ficar com essa vontade, isso também se espalha para a sexualidade, porque essa energia da tesão, da libido, que de acordo com Reich, né, essa energia vital, você não tem como separar de outras áreas da vida, é tudo interligado. Para quem não conhece o Reich foi um aluno do Freud. Freud é o pai da psicanálise, tá bom? Então, você vai treinando isso com várias outras coisas. Por exemplo, disse, né, do chocolate. Eu fazia muito com vinhos. Quando eu comprava vinho, eu ficava 1 ou 2 dias. Só que já tem 2 meses que eu não tô mais com essa vontade, né, de tomar vinhos. Aí eu tô fazendo com outras coisas. Aqui, né, é um livro que eu comprei. Ele chegou ontem, até hoje eu não abri. Eu sei que livro que é, sei. Ele é um livro raríssimo. Foi caro, foi. Tô com vontade de abrir. E como é um livro esgotado, raro, foi caro, foi usado, é claro, né? Tô com vontade de abrir para ver a qualidade, né, do livro, se tá conforme, né, o vendedor colocou lá na descrição, sem rasura, sem grifo, sem amassado, sem sublinhado. Que eu gosto de fazer isso por conta própria nos meus livros. E aí, tô morrendo de vontade, né? Tá até tremendo assim, ó. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Só que eu tô segurando. Então, quando você segura a vontade de fazer as coisas, é isso que vai dar, sabe? Você ficar nessa vontade. Ai, eu quero, né? E isso, quando você vai ver, vai pra intimidade, né? Você vai ficar com aquilo lá, né? Ai, eu quero. Se você não tem parceira e você vê um homem bonito, você vai ficar assim, ai, eu quero, né? Para os homens também, né? Da mesma forma, não tem namorada, vê uma mulher bonita, né? Ai, eu quero, né? Ou quem tem, né? Namorado, esposa, né? Quem tem aí um relacionamento, aí vai ficar, né, com aquela vontade, ai, quero, né? Quero, sabe? Ficar literalmente pegando fogo. E é isso que eu falo de pegar fogo na cama, porque também não é só você agradar seu homem na cama. Esse tesão, esse desejo, esse libido é bom pra você. Porque aí quando a gente tá, né, nesse negócio de eu quero, a gente tem pique, a gente tem disposição, tanto pra intimidade, quanto para outras coisas, para criatividade, né, para executar outras tarefas, trabalho, para ir pra academia, pra fazer um monte de coisa. Porque, como eu falei, tudo é energia vital, tá tudo interligado. A gente às vezes meio que separa, né, para dar uma estudada sem poder entender, só que é tudo interligado. Não tem como separar uma coisa da outra. Ah, eu não acredito nessas coisas de energia, tá, Agatha? Então essa parte eu não vou fazer. Tá bom, pessoa querida, problema seu, não é problema meu. Tô aqui falando, né, e aqui ainda de graça para você, eu faço com essa informação que quiser. Então, essa dica aqui também está dada. E aí, antes que eu esqueça de entrar aqui, né, nos cristais que estimulam libido, tem também, como eu falei, essa questão energética, várias modalidades de Reiki que trabalham, sim, com o despertar da sexualidade, o despertar da Kundalini, certo? Tem vários reikis. Tem reikis para aumentar a potência sexual masculina, tem reiki para estimular a libido feminina, para estimular também a libido masculina. Então, tem vários sistemas de reiki focados nessa parte da sexualidade. Não só dos estímulos, né, da Kundalini, como do estímulo sexual mesmo, porque a Kundalini a gente pode usar ela tanto para sexualidade quanto para outras coisas. Então, mas tem também os reikis para essa parte da sexualidade em si. Ah, tá legal, tô sabendo disso e agora, né, eu não sei, não conheço nenhuma pessoa que trabalha com esses reikis. Eu trabalho, só que a minha agenda, ela está bem lotadinha. Tem algumas sessões que em grupo eu consigo fazer. Então, se você está interessada nessa parte, consulta a agenda para ver se tem ainda marcado algum grupo, um reiki, né, de grupo para essa parte específica da sexualidade. Ou se não, tem os cursos, né, de mestrado em reiki, onde já as aulas já são gravadas, né, tem todos os processos, onde eu ensino você a fazer
em você mesmo, que é muito mais fácil, é muito mais prático. E no final das contas também está muito mais barato, porque ao invés de você ficar pagando uma pessoa para fazer em você todas as vezes, mesmo que seja online, mas ainda tem, né, esse desgaste financeiro também. E se for presencial, ainda tem um desgaste de deslocamento. Eu não trabalho presencial não, só online, tá, pessoas queridas? Ainda tem essa disponibilidade da pessoa, né, de encaixe da agenda, tá, e tudo mais. Então, quando você aprende e faz em você mesmo, você fica livre, né, de terapeutas. Você fica sendo seu próprio terapeuta, seu autoterapeuta, e aí você pratica de acordo, né, com cada modalidade. Tem o período para você fazer, tudo explicadinho dentro do curso, tá bom? E os nomes também, se você quiser saber, é só entrar em contato pelo WhatsApp pra gente passar todas essas informações. E aí, entrando, né, nessa parte também bem energética também, tudo mais, a gente pode usar o poder dos cristais vermelhos pra gente estimular a libido. E aí, quando eu falo de cristais vermelhos, eu falo principalmente da cornalina e do jaspe vermelho. Aqui não tá dando pra ver muita diferença, mas assim, o jaspe vermelho, que é esse aqui, a cor dele é tipo mais densa, mais concentrada, como a cor dessa pulseira aqui, que tem jaspe vermelho. E a cornalina, ela é mais translúcida, até aqui tem uns riscos, só que como essa luz tá muito ruim,